A palavra está em Atos, capítulo 7, gente. Vamos estudar, meditar na palavra de Deus, que está em Atos, capítulo 7. Ele quer aumentar a nossa fé através da palavra. Ele quer que você medite na palavra. Nós temos que ter vida de oração e vida de palavra, de prática da palavra. Você tem que estudar a palavra de Deus, examinar as escrituras. Você tem que guardar a palavra de Deus no teu coração. Aumenta a nossa fé. A fé que sabemos que temos um Deus que deu o próprio Filho por amor a nós. A defesa de Estevão no Sinédrio. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Olha que maravilha, né? Deus apareceu a Abraão, gente. Olha que maravilha. Mas saber que Deus fala conosco, a gente não vê a Deus, né? Mas a gente sabe que Deus nos responde, a gente sente a presença de Deus. E aqui Estevão estava pregoando a palavra, hein? Escute. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Olha que maravilha, né? Estevão estava pregoando, né? Estevão estava falando que Deus mandou Abraão sair da parentela dele e ir para o lugar onde Deus tinha mandado. Quantas vezes Deus tem mandado você fazer algo e você não faz? Quantas vezes Deus tem mandado nós praticarmos algo e nós não praticamos, gente? E a gente precisa obedecer a Deus. A gente precisa seguir ali o comando de Deus. A gente precisa fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, é perfeita para nós. A vida de Abraão não foi fácil, gente. A caminhada de Abraão não foi fácil, mas o que foi que aconteceu? Ele teve êxito, Deus era com ele. E quando nós obedecemos à vontade de Deus, Deus é conosco. Mas se nós estamos em desobediência, Deus não pode ser conosco. Por quê, gente? Porque Deus não é a favor do pecado. Deus não é a favor das coisas ruins. Deus não é a favor das práticas ruins. E muitas das vezes você está fazendo alguma coisa que você sabe que não é a vontade de Deus. E aí você quer a tua cura, você quer a tua bênção, você quer a vitória para a tua vida, vitória para a tua família. Então, Abraão, ele fez a vontade de Deus. E por ele fazer a vontade de Deus, ele se tornou pai de nações. Ele se tornou conhecido, né, na palavra de Deus como patriarca. Entendemos, gente? A vontade de Deus para a nossa vida é melhor do que a nossa. Nós temos que lutar contra a nossa vontade. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que renunciar à nossa vontade para fazer a vontade que o Senhor tem nos mandado fazer todos os dias. Te santificar, te separar, buscar a Deus de todo o coração. Muitas das vezes você não busca Deus de todo o coração, você busca a tua bênção, você busca o teu milagre, você busca portas abertas, você busca o restauramento do teu casamento, mas não busca Deus de todo o coração, não busca ter vida com Deus, relacionamento com Deus, renunciar para viver essa intimidade com Deus, para viver a palavra de Deus, para ser praticante da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Estevão estava pregoando. Essa mensagem é muito linda. Eu amo essa passagem de Estevão, gente. Vamos aqui continuar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina na terra. Em terra alheia sujeitariam a escravidão e a maltratariam por 400 anos. E assim aconteceu, né? Viveu peregrina, viveu sujeito à escravidão e viveu maltratada por 400 anos. Olha aí, gente. E o próprio Deus falou isso para Abraão.
E aconteceu, por quê? Porque no mundo, gente, nós temos aflições. No mundo, muitas das vezes, você está como um peregrino. No mundo, muitas das vezes, você está sujeito à escravidão. E aqui aconteceu isso na história de Abraão. Agora escute: e eu julgarei a nação que estiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. Olha só, a diferença de ser escravo e a diferença de escravizar os outros. Você está entendendo? Aqueles que escravizam os outros, gente, serão julgados por Deus. Olha aí. Você pode estar passando por situação difícil, você pode estar passando por alguma escravidão, né? Quantas pessoas chegam aqui me pedindo oração para ser liberto do vício? Por quê? Porque alguém foi usado para escravizá-los no vício, você sabia? Aquele que ofereceu o primeiro cigarro, aquele que ofereceu a primeira droga, aquele que ofereceu o primeiro copo de álcool, aquele que ofereceu ali o pecado. Então veio como para quê? Para escravizar essas pessoas. Mas escute, ele diz: e eu julgarei a nação que estiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. Então as pessoas que escravizam os outros, elas serão julgadas por Deus. E nós estamos vendo aí muitas pessoas vivendo em escravidão, crianças, mulheres, trabalhadores. Não é verdade, gente? A gente tem visto muitas pessoas escravizando os outros, mas haverá um julgamento para essas pessoas. A gente tem visto aí em várias nações, povos, reinos e tribos, quantas mulheres são escravizadas, quantas crianças estão sendo escravizadas, quantos anciões estão sendo escravizados, gente. Mas haverá um julgamento para aquele que escraviza os outros. Olha a diferença. Olha a diferença, hein? E deu-lhe a aliança da circuncisão, assim gerou a Isaque e a circundou. Do 8º dia, Isaque a Jacó e Jacó os 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Olha só, gente. Já sabemos da história de José, né? Que venderam a José por causa de inveja. Mas Deus era com José. É isso que nós temos que entender, gente. As pessoas podem ter inveja de você, mas o importante é que Deus seja com você. As pessoas podem estar aí te vendendo, as pessoas podem estar te traindo, as pessoas podem não estar te dando valor, as pessoas podem estar te matando, as pessoas podem estar batendo a tua fé, mas o importante é que Deus seja com você. Entender isso, gente. Então Deus, ele é com aquele que está sendo escravizado. Deus não é com aquele que escraviza. Deus está sendo com aquele que está sendo perseguido. Deus não é com aquele que persegue. Então nós temos que entender, você está perseguindo alguém? Você tem escravizado alguém? Você tem desejado mal a alguém? Não faça isso. Lembra que eu falei que eu não quero que a frieza dos outros me esfrie? Todos os dias eu clamo a Deus: Senhor, eu não quero me esfriar. Eu não quero tratar as pessoas como elas estão me tratando. Eu tenho lutado contra mim mesma, gente, entendeu? Ainda estamos na carne, ainda estamos lutando contra nós mesmos, para nós não sermos igual àqueles que nos desprezam, que nos escravizam, que não nos dão valor, não é verdade? Nós não podemos reagir com eles da mesma frieza, gente. Nós não podemos. Eu vi um vídeo de um irmão, a qual ele falava lá, né, da zombaria que fizeram com a Santa Ceia, da zombaria que fizeram com a Santa Ceia. E esse irmão é homossexual, né? E ele falou assim, ele disse o quê? Que por causa que ele respeita Deus, que ele respeita a palavra de Deus, que ele respeita Jesus, que ele sabe, ele conhece a palavra, ele sabe que ele está errado por desejar outro homem, por ter essa prática de desejo, né? E o que aconteceu? Ele estava falando que esse desrespeito que fizeram, essa zombaria que fizeram contra a palavra de Deus, contra a Santa Ceia, só ia aumentar o ódio por eles.
Aí eu fiquei ouvindo, né? Por causa disso, as pessoas nos odeiam. Por causa disso, as pessoas nos tratam mal. Por causa desses que não respeitam, né, a Deus. Você praticar o que você gosta de praticar é uma coisa, mas não desrespeite Deus. Não zombe de Deus, não é verdade? Não fique zombando. E ele fez um vídeo. Ele é homossexual e estava falando contra isso. Mas ele sabia que as pessoas iam aumentar o ódio. Gente, a gente não tem que aumentar o ódio porque eles zombaram de Deus. Não se preocupe que todo aquele que zomba de Deus vai prestar conta com Deus, não é comigo e com você. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode tratar eles com a mesma frieza que eles nos tratam. É isso que eu digo para Deus, gente. Que eu não quero ficar fria que nem essas pessoas. Porque se você rebater o mal com o mal, qual é a diferença? Aí eu fico vendo as pessoas pegam e ficam falando mal deles e ficam ali, né, tratando eles do mesmo jeito que eles nos tratam. E não é assim, gente, não é assim. Não é assim que nós temos que fazer. Deixe eles na mão de Deus, que vai prestar conta com Deus. Não é comigo nem com você. Jesus mandou aqui, ó, nós levar o evangelho da verdade. Jesus nos mandou aqui levar o evangelho. Não foi ficar aí incentivando ter raiva dessas pessoas. Essas pessoas, elas não, elas, sabe o que elas precisam? Da misericórdia de Deus. Elas precisam da misericórdia de Deus. Mas aquele que zomba do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que não há salvação para ele. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, não há salvação. Então, o que eu vou fazer incentivando a raiva contra essas pessoas, se já tem uma condenação para elas? Não adianta, gente. Louvados, quantas vidas estão ali no meio desses que precisam ser resgatadas para Jesus, que precisa sair desse cativeiro, que precisa de sair desse entendimento, né? Desse entendimento ao qual eles vivem sendo humilhados, gente. Eles não são humilhados porque eles pregam a Deus, eles não são humilhados porque aceitaram Jesus, eles não são humilhados porque levam a palavra de Deus, eles são humilhados por causa das práticas que não agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ter entendimento que Jesus ele veio foi para mudar, foi para resgatar, foi para salvar, foi para libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vamos continuando. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Então, eu não sei qual é a luta que você está passando, o que você está passando com a tua família, com teus amigos, se você está vivendo inveja, esse sentimento de inveja, mas coloca no teu coração que o importante é que o Senhor esteja com você. O importante é que o Senhor esteja com você nessa situação, porque se Deus está com você, você vai vencer. Se Deus está com você, Deus vai te curar, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. É isso que nós precisamos ter entendimento, gente. Que Deus esteja conosco. Então, examinemos a nossa vida, a minha prática de vida. Faz Deus estar comigo ou faz Deus não estar comigo? Se eu procuro viver a palavra de Deus, Deus está comigo. Mas se eu procuro viver as coisas do mundo, Deus não está comigo. Por quê? Porque o amigo do mundo é inimigo de Deus, gente. Então, aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então, se eu quero Deus comigo, eu tenho que renunciar às coisas do mundo, às práticas do mundo, os prazeres do mundo e viver para Deus, e viver com Deus, e viver no caminho da verdade e da vida. Louvado seja o nome, seguir os passos de Jesus. Patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou de todas as suas tribulações. Que Deus, nessa madrugada, nesse início de dia, nos livre de todas as tribulações. Oh, Jesus amado, lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Que Deus nos, olha só, que Deus nos livre, que Deus nos livre de todas as nossas tribulações, que Deus te livre de todas as suas tribulações e que Deus te dê graça, que Deus me dê graça,
Que Deus nos dê sabedoria para viver nessa terra de aflições, para viver nessa terra a qual o amor se esfriou, gente, a qual o pecado aumentou. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça, que Deus derrame em nossas vidas aquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? E constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todos os países do Egito de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou-lhe nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. Olha só como foi que a família de José se chegou a José pela fome, gente. Os invejosos, né, os próprios irmãos de José, invejosos que tramaram contra José, se chegaram até José pela fome, pela dor. Olha a diferença daquele que é fiel a Deus, aquele que não inveja os outros, e olha a diferença da pessoa que tem inveja dos outros. Eles chegam até a pessoa que eles invejam pela dor. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Olha a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Olha as diferenças, gente, de quem verdadeiramente deseja o bem para os outros e aqueles que desejam o mal para os outros. Então, a família de José chegou a José através da fome, através da dor. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos e sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai, Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, hein? Olha aí, que quantidade de pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Sinquim, depositados na sepultura que Abraão compara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Sequim. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Você faz parte desse povo. Nós fazemos parte desse povo. Nós fazemos parte da promessa que foi feita a Abraão. Através da tua vida, através da tua... foram transportados para Siquém e depositados por certa soma de dinheiro aos filhos de Emon, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa, eu creio que o tempo da promessa está se aproximando de você que está aqui da live. Eu creio que o tempo da promessa na nossa vida está se aproximando. Eu creio que o tempo da promessa, aquilo que Deus te prometeu, através da palavra dele, através das escrituras sagradas, através de revelações que veio do coração de Deus, né? E não da carne, não do sangue. As promessas estão chegando. Olha só, ontem eu estava orando sobre as promessas de Deus, gente. Ontem eu fiz essa oração a Deus sobre as promessas dele nas nossas vidas. E hoje ele me deu essa palavra. Ele me deu essa palavra agora na madrugada, não foi ontem quando eu estava orando. E escute, mas hoje ele está me respondendo as minhas orações. E aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicasse. Depois de José veio um outro, mas esse já não era a favor do povo de Deus, era contra o povo de Deus. E se nós estudarmos a palavra de Deus, examinarmos a nossa caminhada, examinarmos o povo de Deus, havia momentos que o governo era a favor do povo de Deus. Era levantado um governo a favor do povo de Deus. E havia momentos
que era levantado um governo contra o povo de Deus. O povo de Deus, ele vive assim, ora está chorando, ora está sorrindo, ora está no deserto, ora está no manancial. O povo de Deus passa por aflições, mas há um momento que Deus ele vem com a tua vitória, ele vem com a tua cura, ele vem com a tua resposta. Que vivemos nessa terra. Então há momentos, gente, que passamos por coisas difíceis, mas há momento que o Senhor vem, te cura, te liberta, te alegra, te resgata, te renova, te dá ânimo, né? Que mostra que é com você, que está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse tempo nasceu Moisés. Nesse momento desse governo ruim, gente, nasceu Moisés. Quem foi Moisés? Outro libertador. Depois de Abraão, depois de José, veio esse Moisés, que foi outro libertador. É maravilhoso as coisas de Deus, gente. Se nós estudarmos a palavra de Deus, o povo de Deus é o povo que mais sofre, mas é o povo a qual mais se levanta libertadores. Não um povo que escraviza os outros, mas um povo a qual Deus escolheu e levantou para ser libertadores. Deus é maravilhoso, né, gente? Então, a quem você se enquadra? A que história você está vivendo? De um libertador ou de alguém que escraviza alguém? A que história, que vida que você está vivendo? Você está vivendo, você está levando a vidas para a escravidão ou você está levando a vidas para a libertação? Você está levando as vidas para o mundo ou você está levando as vidas para o reino de Deus? Você está levando as vidas para Jesus ou você está levando as vidas para o caminho a qual Cristo não está? Então vamos analisar nossa vida, ver quem nós somos, a quem nós servimos, a quem nós praticamos e o que nós fazemos. E ele diz aqui, nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em suas palavras e obras. Deus era com Moisés. Então, o que? Quando Deus é com você, você é poderoso nas palavras e obras. Você tem práticas de Deus na tua vida. Você tem práticas do Evangelho. Você tem prática de Cristo. Todos vão saber que Deus está na tua vida por causa da tua prática, por causa da tua palavra, pelo teu vocabulário, gente. Sempre eu falo isso, Deus, as pessoas nos conhecem se nós somos verdadeiramente de Deus por causa das nossas práticas e daquilo que falamos. Daquilo que falamos, por quê? Porque aquilo que falamos tem que ser testificado, tem que ser comprovado pelas obras. Né? Tem que ter testemunho daquilo que eu falo. Se eu não tenho testemunho daquilo que eu falo, eu sou mentirosa. Então, louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus é esse. O povo de Deus ele tem que ter palavra e prática da palavra. Palavra e testificação dessa palavra. Palavra e comprovar que verdadeiramente eles vivem a palavra de Deus. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração em visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava dos seus irmãos, entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade. A fé sem obra é morta. Exatamente. Porque as pessoas querem ter fé, mas não querem ter obra. Mas a palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta. O amor sem obra é morto. Então não existe fé sem obra, gente. É porque as pessoas só falam assim, nós somos salvos por Cristo. Somos salvos por Cristo, mas esse Cristo na minha vida tem que ter obras, tem que ter prática de Cristo, tem que ter testemunho de Cristo, tem que ter vida com Cristo, tem que ter pisaduras de Cristo, né? Louvado não seja o nome do Senhor. Tem que ter as obras, porque sem as obras não tem salvação na nossa vida. Sem as obras não tem fé na nossa vida, gente. Então as pessoas não somos salvos pelas obras, somos salvos pelo Cristo. Mas esse Cristo na minha vida, eu tenho que ter obras de que ele está na minha vida, tanto nas práticas como na fala. Entendemos? E vindo maltratado um deles, o defendeu já. E ele cuidava, né, que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de lhe dar a liberdade
para sua mão, mas eles não entenderam. Isso Estevão estava pregoando, isso Estevão estava aqui falando, né? Das maravilhas de Deus. Como é bom falar da maravilha de Deus, né? Quer falar da vida de alguém? Fala de Deus, fala de Jesus, fala da história bíblica, fala dos profetas, fala dos heróis dos heróis da fé, fala desses que já venceram na caminhada, fala desses que é exemplo para nós, né? Os apóstolos foram exemplos, Cristo foi exemplo, os patriarcas foram exemplos, Moisés foi exemplo, tanta coisa linda para falar aqui da palavra de Deus, né? E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais uns ao outro? É irmão e está maltratando um ao outro, né? E o que mais a gente vê, né? Pessoas que se dizem irmãos e se maltratam um ao outro. Pessoas que se dizem irmãos, né, da caminhada, às vezes até da família, e não falam um com o outro. Eu conheço uma família a qual a pessoa não fala com seus irmãos, não fala com a sua mãe. Bloqueou a sua mãe, bloqueou seus irmãos. O irmão dessa pessoa veio conversar comigo. Pimento, gente, por pessoas assim, que são inimigos, dizem que são nossos irmãos, mas não falam com a gente, são inimigos. E aqui nele diz: E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? Ele pergunta. E o que ofendia ao seu próximo repetiu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Perguntou, né? Quem foi que te levantou como príncipe sobre nós? Sempre alguém se levanta, né? Sempre tem alguém para se levantar contra nós. Sempre tem alguém para nos questionar quando nós estamos pregando o bem, pregando a palavra de Deus, pregando a verdade. E aqui não foi diferente. Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Aí lá vai, né, o infeliz acusando o passado de Moisés. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra da Midian, onde gerou 2 filhos. Gente, nesse momento aqui, Moisés ele sai do Egito, né? Ele foge do Egito porque começaram a acusar a Moisés que ele tinha matado alguém. Mas através disso, gente, foi quando começou a promessa a se cumprir na vida de Moisés. Foi através de tudo isso, desse acontecimento, que Moisés foi para onde devia ir. Louvado seja o nome, porque Moisés, escute bem, olha só. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto. Então, aquela situação que Moisés viveu no Egito, fez ele encontrar o Senhor no deserto. O Senhor apareceu a Moisés no deserto. Que o Senhor apareça a você nesse deserto que você está vivendo. Talvez você não está entendendo o que você está vivendo e passando. Mas agora, com essa palavra, recebe como ela profética para o teu coração. É nesse momento difícil, nesse deserto que você está passando, é nessa fuga das acusações que você está fugindo, que o Senhor vai se aparecer para você, para nós, nesse deserto. Eu sempre coloquei isso no meu coração. Nos momentos mais difíceis da minha vida, foi os momentos que mais Deus se apareceu para mim. Foi o momento que Deus mais me consolou, foi o momento que Deus mais segurou na minha mão, foi o momento que Deus mais me levantou, foi o momento que Deus mais me ajudou. É nos momentos mais difíceis que eu mais vejo a presença de Deus. E às vezes você não entende, gente. Às vezes você não entende isso. Que é no deserto, que é no momento difícil que Deus ele se aparece para nós. Que Deus se mostra para nós, filho, eu estou contigo, eu não te abandonei, eu te sustento. Eu cumpro a promessa na tua vida, eu faço, eu sou o que eu sou o Senhor. Louvado seja. Completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Então, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: escute que maravilha, olha o que Deus fala para você, e dizendo: eu sou o Deus dos teus pais.
o Deus de Abraão, oh maravilha, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés todo trêmulo ousava olhar. E é quando nós estamos na presença de Deus, a gente não consegue, né? Olhar, abrir os olhos. Meu Deus do céu. E a presença de Deus é maravilhosa em nossas vidas. E disse-lhe o Senhor: tira as alpacas dos teus pés. Oh, Jesus amado, porque o lugar em que estás é terra santa. Aí Deus, né? Deus dá uma ordem a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu quero dizer para você que esse deserto aí, Deus está falando para você: tira a sandália do mundo. Porque o Deus, ele te escolheu, foi para andar na terra santa. Tira a sandália do mundo, tira a sandália das drogas, tira a sandália da mentira, tira a sandália da prostituição, tira a sandália da fornicação, tira a sandália da inveja, tira a sandália do orgulho, tira a sandália das tuas vontades e calça e esteja na terra santa e pise na terra santa e ande como Jesus andar. Ande como o Senhor tem mandado você andar. E muitas das vezes você está aqui nessa live pedindo oração, mas não quer tirar a tua sandália. Muitas das vezes você quer oração, mas não quer tirar as sandálias dos teus pés. Não quer ter entendimento que Deus te chamou. Foi para andar no lugar dirigido por Ele, no caminho dEle, mesmo que seja deserto. Mas o Senhor, Ele quer ser contigo. Se você estiver no mundo, o Senhor não pode ser contigo. Porque o Senhor não é, Ele é inimigo do mundo. Ele é amigo daqueles que andam com Ele. Não daqueles que andam no mundo. Então, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Viver, estar na terra é uma coisa. Você trabalhar, você comer, você descansar, é uma coisa totalmente diferente. Agora, você viver os prazeres do mundo, gostar dos prazeres do mundo, isso aí te afasta de Deus. Você pode chegar aqui e pedir oração como for, mas se você ainda é amiga do mundo, dos prazeres do mundo, ainda não tirou a sandália dos teus pés, então eu convido a você, tira essa sandália do teu pé. Faz o que Deus está mandando, porque o lugar que tu pisa é terra santa. O lugar de oração é terra santa. O lugar de jejum é terra santa. O lugar da palavra de Deus é terra santa. Então o que está faltando muitos é tirar a sandália dos pés. Porque o nome de Deus sempre está na boca, mas não quer tirar a sandália dos pés, porque falar com Deus é terra santa, é lugar santo. E essa sandália do mundo não serve não. Aleluia, Deus, para a terra santa. E dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse o Senhor: tiras a parca dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Deus, Ele vê as tuas aflições. Deus, Ele vê as nossas aflições. E ele estava falando isso para Moisés. Ouvi os seus gemidos. Olha aí. Oh, Jesus. Quantas vezes você está gemendo aos pés do Senhor? Quantas vezes a tua alma chora? Quantas vezes você tem gemido para esse Deus? E ele está dizendo aqui, ó. Ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. E eu creio que o Senhor está aqui para nos livrarmos desses gemidos. Vem, enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a qual haviam chegado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador. Quem constituiu Moisés a príncipe e juiz foi o próprio Deus. E aí muitos perguntam para mim e para você: quem foi que te constituiu, né? Príncipe, foi Deus quando te escolheu. Foi Deus quando te chamou. Quem te constituiu juiz? Foi Deus que te chamou. Oh, maravilha, né? Ser chamado por Deus é uma coisa, ser chamado pelos homens é outra. É, gente.
Ontem eu estava conversando com uma irmã que muitas das vezes a gente quer obedecer o povo, aí levanta alguém porque foi chamado pelo povo, porque o povo está lá falando, né? Quando é levantado pelo povo, chamado pelo povo, pela necessidade do povo, não foi levantado por Deus. Essa é a diferença de quem é levantado por Deus e quem é levantado pelo povo. E olha, escute, foi este que os conduziu para fora fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Aqui Estevão estava falando, né, das maravilhas de Deus, de como Deus usou Moisés e como Moisés foi esse libertador. Estevão falou de Abraão, Estevão falou de Jacó, Estevão falou de José, Estevão falava agora de Moisés para eles. Isso aqui tudo era Estevão, gente, que estavam pregando a palavra. E este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, e ele ouvireis. Este é que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para lhes dar. E preste bem atenção. Moisés falava com a congregação no deserto. O que é a congregação? A congregação é o povo santo de Deus. É o povo que se reúne em algum lugar para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Então, a congregação é esse povo a qual se reúne para buscar a Deus. Então, no deserto estava essa congregação no deserto. E o anjo falava ao Monte Sinai e com nossos pais, a qual recebeu as palavras da vida para nos ludar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Então, gente, tem pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Tem pessoas que rejeitam a palavra de Deus, querem oração, mas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam obedecer a Deus, querem oração, querem os seus pedidos realizados, mas rejeitam a Deus porque não obedecem, rejeitam a Deus porque não fazem sua vontade, rejeitam a Deus quando não praticam a palavra de Deus, rejeitam a Deus na sua desobediência. É um povo que vive pedindo oração, que vive orando, mas muitas das vezes está rejeitando a Deus pela sua desobediência, por não dar ouvido à palavra de Deus, por não receber a palavra de Deus, por não dar crédito à palavra de Deus. Então nós temos que entender, gente, nós temos que orar, mas não temos que rejeitar a palavra de Deus. Porque vocês acham que vocês pedem a oração, eu oro, né? Eu oro, o Senhor abençoa o fulano, o Senhor vai e abençoa? Não, gente. Ele sabe quem rejeita ele. Muitas das vezes você está aqui pedindo oração, mas está rejeitando ele, está rejeitando a palavra dele, está rejeitando fazer aquilo que ele tem te mandado fazer. Então, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor ele conhece o coração. Orar eu oro, mas ele que sabe se vai te abençoar ou não, porque ele conhece o teu coração e ele conhece o meu coração. Ele sabe se você escraviza alguém ou se você está sendo escravizado. Então, gente, a palavra de Deus diz, e ela é muito verdadeira, que o Senhor sonda os nossos corações. Quando ele sonda os nossos corações, gente, ele está observando se ele vai, se nós o obedecemos. Então, quando nós obedecemos, ele nos abençoa, ele entrega a nossa vitória, ele entrega a cura, ele entrega a resposta das nossas orações. Mas se nós apenas oramos e rejeitamos a palavra dele, quando você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Quando você rejeita as práticas da palavra de Deus, as leis de Deus, você está rejeitando a Deus. Então, tem muita gente pedindo oração, mas não quer nada com Deus. Não quer praticar a palavra de Deus. Não quer obedecer a Deus, entendeu? Gente, aí você não entende, né? Porque que eu oro e Deus não responde. Porque você rejeita a palavra de Deus. Apenas você ora, mas você não tem prática.
Você não tirou as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo, porque você ama o mundo e diz que ama a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes as orações não é respondida porque estão rejeitando a palavra de Deus. Só querem oração. Aí não querem vida com Deus, não querem obedecer a Deus, não querem praticar a palavra, não querem se santificar, não querem renunciar a si mesmo. Querem oração. Entendemos? E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, né? E se alegraram nas obras das suas mãos. Ah, quando é para fazer a nossa vontade, a gente se alegra, né? Agora, quando é para fazer a vontade de Deus, o povo não tem alegria. Quando é para obedecer aquilo que Deus manda, o povo não se alegra. Por que que quando é para fazer a nossa vontade, a gente se alegra, gente? Hã? Por que que você se alegra quando você faz a tua vontade? Mas você não se alegra quando Deus manda nós fazermos a vontade dele. Olha só, nós temos que ter alegria de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus, de agradar a Deus. Mas eles ficaram alegres porque estavam fazendo a vontade deles. O que que eles estavam fazendo? Construindo um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro não ia mandar eles obedecer a Deus. Esse bezerro de ouro não falava para eles se santificarem. Esse bezerro de ouro não falava para eles tirar a sandália do pé. Esses bezerros de ouro não falavam com eles, gente. Então eles queriam adorar alguém que não falasse. Eles queriam adorar alguém que não fosse falar dos pecados dele, né? Porque Deus mostra os nossos pecados. Tanto é que Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque porque a terra que tu pisa é santa. Olha aí, tá entendendo? Falar com Deus é lugar santo, gente. Então a gente tem que tirar a sandália do mundo para falar com Deus. Às vezes você quer falar com Deus ainda estando com essa sandália no teu pé. Então, para falar com ele, tem que tirar essa sandália do pé. Tem que tirar as práticas do mundo, tem que tirar as coisas do mundo do nosso coração, porque ele é santo, gente. No nosso coração tem que ter o reino de Deus, o reino do céu. No nosso coração tem que ter a palavra de Deus. No nosso coração tem que estar a vontade de Deus, agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, né? Mas Deus se afastou e as abandonou para que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto? Por 40 anos, ó casa de Israel, ele pergunta: antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Rafã, figuras que fizeste para as adorar, transportai-vos em pós para além da Babilônia. Então é assim, as pessoas elas criam deuses a qual elas adoram, porque esses deuses não confrontam o pecado delas. Esses deuses não falam com elas. Deus fala conosco. Deus, ele fala conosco. O Espírito Santo de Deus fala com você. O Espírito Santo de Deus fala comigo. O Espírito Santo de Deus nos corrige. O Espírito Santo de Deus nos mostra a verdade. Deus, ele fala que ele é o único que pode ser adorado. Então, louvado seja o nome do Senhor. Cada um levanta um Deus que quer. Cada um levanta um Deus da sua vontade. Cada um levanta um Deus que lhe agrade. Ontem eu estava conversando isso com a irmã, que, né, ela estava falando que hoje tem igreja para todo tipo de gente, quer dizer, foi levantado templos com por Deus segundo a vontade deles, né? É, tem templos sido levantados segundo a vontade de cada um, né? Tem templo lá levantado que tu pode tudo, fazer tudo, que tu vai entrar no céu apenas por causa de Jesus. Tem templo que não, que tá lá dizendo, olha, a fé sem obras é morta. Jesus nos salvou do pecado, ele não nos deixou no pecado. Então, Jesus ele está me tirando do pecado a cada dia. Jesus está te tirando do pecado todo dia. Aí tem gente dizendo aí que vai entrar no céu no pecado, né? Tem gente dizendo aí que vai entrar no céu sujo. Tem gente dizendo aí que vai... Ele disse, aquele que tiver sujo, que se suje. Mas aquele que tiver limpo, que se limpe mais. Ele disse, filhinhos, não pequeis, porque se pecares,
Ainda assim tens um advogado, Jesus Cristo. Mas ele deu uma ordem para nós não pecar, gente. Se ele deu uma ordem, ele sabe que a gente pode vencer o pecado. Jesus venceu o pecado na terra. E ele disse que ele venceu e nós venceríamos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos templos aí de todo jeito para adorar a Deus do jeito deles e não do jeito que a palavra manda, né? Em santificação. Tem gente que se apresenta na presença de Deus com as sandálias do mundo, com as suas práticas erradas, de qualquer jeito, sem se arrepender dos seus pecados, né? E estão lá orando, pregando, botando a mão na cabeça dos outros, né? Estão lá. Estamos entendendo, gente? Diz que cultuando a Deus, adorando a Deus, mas que Deus que eles adoram? A um Deus a qual não é santo? A um Deus a qual não fala conosco para nós nos santificar, porque Ele é santo? O que foi que ele disse, né? Em Pedro, né? Sede santo, porque eu sou santo. É isso que ele disse. E o que foi que ele disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se nós buscamos a presença de Deus, é para nós sermos perfeitos, sermos aperfeiçoados, né? Somos pecadores que estamos sendo aperfeiçoados. Estava entre nossos pais no deserto e tabernáculo do testemunho, como ordena aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse, nas nações que Deus lançou, para fora da presença de nossos pais, até o dia de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa. Isso Estevão estava pregando. Oh, Jesus, isso Estevão estava falando, gente. Um jovem, falando das maravilhas de Deus. Falou de Abraão, falou de José, falou de Moisés. Agora ele está falando de quem? De Salomão, né? Aqui que ele está falando de Salomão. E Salomão edificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Olha aí, a habitação de Deus não é em templo feita por mão de homens. Por isso que a gente vê vários templos a qual servem a Deus de qualquer jeito, sem santificação, sem reverência, sem temor, sem vida de oração, sem vida de prática da palavra. Por isso que a gente vê templos, gente, de todo tipo, né? E aqui ele diz que ele não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Porque onde Deus habita é no céu, não é verdade? Onde Deus, o Espírito de Deus, ele quer habitar é em mim e você. O templo, sem nós, é só uma parede, ou de tal, ou de alvenaria, ou de palha. Mas nós, naquele lugar, aí sim o Espírito de Deus está lá. Você crê, não é verdade? Por isso que ele diz que ele não habita em templos feitos por homens. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Tem templo que caberia o tamanho de Deus, gente, na terra? Não tem templo que caiba o tamanho de Deus na terra. Olha que maravilha, né? Oh, Jesus, e tem tanta gente aí se gloriando, né? O céu é o meu trono e a terra está dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. A qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Aí, né, as pessoas querem construir e dizer que eles que construíram, né? Aí Deus vem e diz aqui, quem tudo constrói é Deus. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, duro de coração e duro de ouvido, né?
não querem ouvir a Deus. Não, coração duro, gente, e os ouvidos também duros, não querem ouvir a palavra de Deus, só querem oração. Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz. Oh, Jesus amado, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Tem tanta gente que resiste ao Espírito. O que é resistir ao Espírito Santo, gente? É você não obedecer o que ele manda. Quando eu não obedeço o que ele manda, eu estou resistindo a ele. Eu estou sendo dura de coração. Eu estou sendo dura de ouvido. Você está entendendo? Todas as vezes que nós resistimos a obedecer aquilo que Deus tem nos mandado, nós estamos endurecendo o nosso coração para Deus. Nós estamos endurecendo nossos ouvidos para Deus. A qual dos profetas, por isso que ele disse, não endureceis os vossos corações. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Mataram aqueles que anunciaram a vinda de Jesus. Quem era o justo? De quem que ele estava falando, Estevão? De Jesus. Do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Agora, Estevão falava para eles que eles foram traidores e homicidas, porque Estevão estava pregando para aqueles que tinham matado Jesus, que tinham traído Jesus, que tinham matado Jesus. Era para esses que Estevão estava pregando, gente. Olha aí, hein? Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos, não aguardaste? Essas pessoas receberam a lei, mas não aguardaram no seu coração e não praticaram no seu coração. Se eles fossem praticantes da palavra, eles não tinham traído Jesus, eles não tinham matado a Jesus. Eles não tinham matado os profetas que vieram antes de Jesus e anunciaram que o justo viria. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não a guardastes. Então, gente, a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Não é só pedir oração, mas guardar a palavra de Deus no nosso coração. Estevão pregou tudo isso. Estevão falou tudo isso de Abraão, de Jacó, de José, de Salomão, do próprio Jesus. E agora escuta a morte de Estevão. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha aí, Estevão falando a verdade, né? Estevão dizendo para eles, vocês o traíram, vocês o mataram. Foi isso que Estevão disse, gente. Eles ficaram com raiva. As pessoas ficam com raiva quando a gente fala a verdade. Você já prestou atenção? Que muita gente está com raiva de você porque você tem falado a verdade. Tem muita gente com raiva de mim porque eu falo a verdade, gente. Mas eu prefiro falar a verdade do que ser uma enganadora, do que eu estar enganando você. Eu prefiro e vou continuar falando a verdade do que aparentar o que eu não sou. E aqui ele diz, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão estava cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Jesus que estava à direita de Deus. Meu Deus do céu, que visão, né? Você vê Jesus olhar para o céu, né? Estevão olhou para o céu. Ele estava cheio do Espírito Santo. Fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Gente, nesse momento aqui, que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus, estava na vida de Estevão, e que Estevão olhou, né, para o céu e teve essa visão. Foi nesse momento que mataram Estevão. E lembra lá do início da live que nos momentos mais que sofremos, nos momentos mais de dores, que mais o Espírito Santo nos enche
e se mostra a nós, né? Se revela a nós. E aqui, o que aconteceu? E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que estava em pé na direita de Deus. Estevão estava tendo essa visão maravilhosa. Ele acabou de pregoar a palavra para aqueles que mataram Jesus, para aqueles que negaram Jesus, para aqueles que traíram Jesus. Ele acabou de pregar a palavra para esses. Agora escute. Eu amo essa passagem de Estevão, porque Estevão era jovem. Estevão era jovem, gente. Estevão não era da minha idade, ele era bem jovem. Hoje a gente vê jovens se drogando. Estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, disse: que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e remeteram unânimes contra eles. E muitas pessoas estão tampando seus ouvidos para a voz de Deus, para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus. Pessoas têm zombado de Deus, zombado da palavra de Deus, zombado daqueles que levam o Evangelho de Deus. Então tem pessoas que estão tampando seus ouvidos e endurecendo os seus corações. Então, expulsando da cidade, o apredejavam. Olha o que fizeram. Apredejaram a Estevão, gente. Nesse momento que Estevão teve visão, que ele foi cheio do Espírito Santo. É interessante. Quando eu estudava a palavra antes de abrir a live, o que me chamou a atenção é que o Senhor já sabia que eles iam matar Estevão. O Senhor já sabia que eles iam apedrejar Estevão por causa do seu evangelho, por causa que Estevão estava falando de Deus, Estevão estava falando do justo, Estevão estava falando dos patriarcas, Estevão estava falando da verdade. E o Espírito Santo encheu Estevão naquele momento, deu a visão para ele de ver a Deus, de ver o Senhor, e nesse momento ele sabia que eles iam matar Estevão. Olha só, sabe o que foi que me chamou a atenção? Que no momento de dores o Espírito de Deus, ele nos enche. No momento que querem nos matar ou que vão nos matar, o Espírito Santo de Deus nos enche. O Espírito Santo de Deus nos faz ter visões maravilhosas, visões grandiosas, como Estevão teve. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito profundo, gente. Que naquele momento que Deus estava se mostrando para Estevão e estava enchendo Estevão da presença mais dele, era o momento que Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo morto por causa do Evangelho de Deus. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha, as pessoas não entendem isso, né? Talvez as pessoas iriam dizer, por que ele não livrou Estevão? Porque ele queria mostrar, louvado seja o nome do Senhor, que Estevão não iria morrer, que Estevão iria para o Pai e iria viver a vida eterna. Que o que o Pai tinha para Estevão não seria mais aquelas perseguições. Que o que o Pai tinha para o Estevão não era o livramento, mas era trazer Estevão para ele, né? Levar Estevão para ele, para Estevão não ser mais perseguido. Oh, meu Deus do céu! Então, expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Que a gente sabe que Saulo era Paulo, né? Que logo após a morte de Estevão, Paulo se converteu, né? Jesus resgatou a Paulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E naquele momento que estavam matando, o próprio Estevão falou para Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha que maravilha, né, gente? Olha que espiritualidade. Estevão estava tão espiritual que ele não sentiu a morte. Ele não sentiu as pedradas. Ele não sentiu aquilo que eles estavam fazendo. E ele pegou e lhe disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute, não lhes coloque este pecado, né? E tendo dito isto, adormeceu. Oh, que viagem linda, né? Estevão voltou para a pátria adormecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E, tendo tido isto, adormeceu. E antes de Estevão, né, partir, antes de Estevão morrer, adormecer, o que foi que ele disse? Para que o Senhor não colocasse o pecado da morte dele sobre aqueles que estavam matando. Olha a diferença de quem serve a Deus. Olha a diferença de quem tem o Espírito Santo de Deus. Né? Estevão, ele poderia dizer para o pai: Pai, destrói eles, Pai, condena eles. Não, ele disse o quê? Não coloque esse pecado sobre a vida deles. Ele sabe que Deus é o juiz. Estevão não se tornou juiz deles, né? O Estevão deixou a causa para Deus e ele falou, né? Não coloque esse pecado para eles. Eles não sabem o que fazem, como disse Jesus. Eles não sabem o que dizem. E muitos estão aí blasfemando, zombando de Deus porque não sabem o que faz e não sabem o que diz. E essa foi a palavra linda e maravilhosa.